Alguns anos atrás, eu vinha passando por um quadro terrível de depressão. Muito, muito forte mesmo. E no dia que eu fui convidado para ir para um culto, através de uma amiga, eu tinha, em casa mesmo, deixado uma corda preparada para tirar minha própria vida. E aí eu peguei essa minha amiga ficou o dia todo me chamando, e eu não querendo ir. E aí quando chegou perto do horário, era um culto de domingo, quando ela mandou mensagem de novo, eu me inventei a desculpa. Falei, minha moto furou o pneu. Ela falou, não, eu vou ir te pegar, só se arruma. Aí ela foi, me buscou, aí nós foi pra igreja. Quando a primeira vez que eu entrei lá, eu tava num estado tão terrível de depressão que eu entrei afrontando Deus. Eu peguei e falei, Senhor, se o Senhor não falar comigo nessa noite, quando chegar em casa, eu vou pegar aquela corda e vou passar no meu pescoço. Aí eu peguei e entrei pro culto. Eu tava muito, muito, muito triste. E eu lembro que eu sentei no fundo, numa das penúltimas cadeiras, e tinha muita gente nesse dia, muita mesmo. Foi a primeira vez que eu entrei dentro da visão profética. Uma certa parte do culto, a pastora Maida, ela começou a falar sobre depressão, crise de ansiedade, e aí ela pediu, assim, se você está passando por algo disso, curve sua cabeça e feche seus olhos. Quando ela começou a orar, ela estava em cima do palco. E eu era um tipo de pessoa que, quando eu via alguém, pastor, qualquer pessoa, colocando a mão na cabeça de pessoas e pessoas caindo, eu falava, é armação, ali tem alguma coisa. E aí, quando a pastora começou a orar, a voz dela estava em cima do palco. De repente, eu senti a mão dela na minha cabeça. Aí eu abri o olho, era ela. Naquele exato momento, eu não consegui ficar em pé. A única posição que eu conseguia era ficar de joelho. E ali eu senti um alívio muito grande. E através daquele momento, Deus falou comigo. Conheci alguns irmãos, fui indo para a igreja, e depois me afastei. Com 3 meses, eu passei por uma separação. E a mãe da minha filha não aceitava a separação. E o último Natal que ela passou na casa da minha mãe, ela falou, se você largar de mim, eu vou matar as 2 filhas e depois vão me matar. 2 semanas depois, eu estava fazendo um treinamento em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 3h45 da manhã. Meu celular começa a tocar, na sexta-feira. Eu não atendi porque eu não conhecia o número. E aí uma mulher me manda mensagem no Messenger. Aí ela pegou e falou, preciso falar com você urgente. É sobre a Silvana. E assim, como essa minha ex, ela era um pouco atordoada, quando se tratava dela, eu não queria muito saber da notícia. Aí eu peguei e falei pra pessoa, fala por aqui mesmo, pode falar pelo Messenger. Ela mandou um áudio, falando que ela tinha matado as 2 meninas e depois se suicidado. Naquele momento eu não acreditei. A gente tomou um choque muito grande. Minha filha ia fazer 3 anos de idade. Eu caí novamente numa depressão muito grande. Eu afrontei muito a Deus. Eu perguntava, por que minha filha? Por que comigo? Se eu estava começando a seguir os caminhos dele novamente. Se minha filha 3 anos de idade e uma outra de 6 anos. Não era minha, mas tinha consideração pela menina, que quando eu conheci ela, a menina tinha 3 anos de idade só. Naquilo eu entrei num estado de depressão tão profundo, se alguém viesse falar de Deus pra mim, era perigoso dar um soco. Entende? Eu fiquei por muito tempo nesse estado de depressão profunda. Eu tentei suicídio 3 vezes. Um certo dia, muito atordoado, aí eu lembrei que eu tinha ido uma vez na igreja e Deus tinha falado comigo. E aí foi na onde eu mandei mensagem no Instagram da pastora Maida e relatei para ela tudo que havia ocorrido. Aí ela pegou e falou, me acolheu, falou, vem na igreja, vamos orar por você, não se entrega, não deixa que isso abata você novamente. Eu demorei um certo tempo ainda, uns 3, 4 meses, porque muitas pessoas falaram que eu tinha que fazer tratamento psicólogo, psiquiatra, para tentar tirar essa dor de dentro de mim. E eu não cheguei a fazer nada disso. Mas aí eu voltei para a igreja novamente. E desde então, tô indo firme, graças a Deus. Assim, ela me deu um grande suporte, pastor Giovanni, pastor Rogério também. A minha esposa que eu tô hoje, casado também, dá um suporte grande nisso também, porque tem dias que não é fácil. Tem dias que a saudade ela não avisa quando ela vem, entende? Hoje eu consigo falar mais tranquilo, com uma certa paz, porque eu sei que minha filha tá num lugar bom. Porque ela era um anjinho, 3 anos de idade. Então assim, se não fosse Deus na minha vida, eu não sei o que poderia ter acontecido. Não sei que rumo que as coisas poderiam ter se tomado. E agora, sim, eu tenho um filho de 2 anos de idade e ele está em Barretos. Quando eu encaminhei o áudio para ele, falando, um dos diagnósticos que os médicos lá de Barretos deu pro meu menino mais novo, após ele escutar o áudio, ele mandou para mim.
Deus nunca usou grandemente quem não foi ferido profundamente. Aí eu peguei e fiquei tentando, de certa maneira, entender o que ele quis dizer e consegui entender. Que se eu tô passando por isso, tem um propósito. Se eu tô passando por isso, Deus está no controle, Deus vai dar a salvação. E se eu continuar buscando, se eu continuar no caminho certo, eu quero ser usado para salvar bastante vidas, o máximo de almas que eu conseguir resgatar, mostrar que nem tudo está perdido, que há uma salvação, entende? Tanto para depressão, não seja qual a perca que você tiver, entende? Essa perca minha é irreparável, entende? É igual assim, eu tenho um sonho de ser pai novamente, mas é igual eu falo, não vai ser a mesma coisa, não vai, igual assim, tomar o lugar da minha menina. Esse lugar dela vai estar sempre aqui. Sim, mas eu creio muito. Eu já tenho certeza absoluta que a vitória já foi dada. O decreto já foi dado, ele não vai estar com câncer, não vai ter nenhum mal sobre ele, nem sobre a saúde dele, porque eu creio que Deus já restaurou tudo. Igual a pastora Maida falou no culto de ontem. Quando perguntar como você está, fala que está vencendo. Entendeu? Entrega um relatório positivo, entrega um relatório verdadeiro e fala que está vencendo. Então eu não vou me entregar, não vou desistir. Até mesmo o pastor Giovanni falou, se você seguir certo, procurar o caminho certo, Deus tem um propósito grande na sua vida. Através de você, Ele pode salvar muitas pessoas. Então, assim, eu busco cada dia mais, cada vez mais, estar na presença. Cada vez mais. Antes eu tinha crises de ansiedade, ataque de pânico muito forte. Entende? De eu ficar de 2 a 3 dias dentro do meu quarto, não sair para falar com ninguém. Tem dias que quando eu tô assim, por isso que às vezes assim, as pessoas que estão do seu lado é muito importante. Tem dias que eu tô no automático. E aí minha esposa senta, conversa comigo, fala, ó, tô aqui, se precisar, não carrega esse fardo sozinho, pode dividir comigo. Mas é do homem. Às vezes para poupar, às vezes não, muitas das vezes para poupar a mulher que ele tem problemas que ele deixa só com ele. A gente engole, fala que tá tudo bem e, como se diz, mata aquele leão do dia. Eu luto dia após dias. Acontecem muitas coisas para me tirar da presença, para me tirar da igreja. Muitas mesmo, mas eu luto com todas as forças. Aí quando eu vejo que eu não dou conta, eu oro, peço ajuda. Uma pessoa que entrou na minha vida, que me ajudou muito também, foi o pastor Rogério e a esposa dele, Josiane. No momento que eu conheci eles, eu não estava bem também, a gente estava passando por uma situação muito difícil. Eles me acolheram, conversaram muito comigo, me deu clareza de algumas coisas, dúvidas que eu tinha também. E a todo momento você fala, cara, não desiste, mantenha a fé, Deus vai te preparar, Ele vai fazer algo grandioso na sua vida, só não desiste. Mas tem dias que é difícil mesmo. E hoje foi um dia pesado, cara, pesado, quase que não vim de novo. O dia já começou assim, eu liguei pra minha esposa e falei, amor do céu, toda vez que é pra mim dar esse testemunho, dá alguma coisa de errada, entende? Muitas pessoas perguntam se eu fiz tratamento psicológico, se eu passei por psicólogo ou se eu passei por psiquiatra. Eu lembro que eu tentei, comecei a fazer um tratamento online, porque é difícil de eu falar da minha vida ou me abrir com as pessoas, entende? Ainda mais com alguém que você não conhece, mas você sabe que é um profissional, então você tem que falar para ela poder te ajudar e te dar um diagnóstico. Mas eu estava num estado de depressão tão profundo que eu fiz uma pergunta para a psicóloga, que no dia seguinte, que quem estava na época custeando tudo isso era a empresa, no dia seguinte a psicóloga ligou para o pessoal da empresa e falou que não queria continuar comigo. A pergunta foi a seguinte, eu perguntei se ela já tinha perdido algum paciente para o suicídio, que era constantemente, eu pensava nisso, direto mesmo. E aí depois disso eu falei pro pessoal, não quero mais fazer tratamento, deixa eu do jeito que eu tô. E aí foi quando eu procurei mesmo a pastora. Aí contei toda a história, assim, esses dias mesmo atrás, eu tava lendo a conversa, eu até mostrei pra minha esposa, falei, olha como que eu entrei na igreja, olha hoje como que eu tô. E assim, poucas pessoas sabem dessa história. Quando eu conto, as pessoas falam, cara, como que você tá de pé ainda? Como que você consegue, entende? Aí, pra mim, a única resposta é Deus. Não tem outra resposta. Quem me salvou foi Deus. Pastora Maida, pastor Rogério, a minha esposa também foi fundamental nisso. Que em casa, assim, só ela
primeiro Deus, mas somente ela via minhas lágrimas, somente ela via uma tristeza profunda, entende? Já teve pessoa que, quando eu me relacionei, às vezes eu contava essa história assim, pensava que eu queria me vitimizar, falava, você não sabe a dor que é perder um filho, ainda mais um filho que você era muito apegado, entende? E às vezes quando é uma doença, um acidente, você chega a entender, porque teve um porquê, mas agora numa madrugada você só recebe uma ligação. Eu lembro que quando eu fui fazer o treinamento, eu liguei para ela, a mãe da minha menina. Falei, Silvana, você está muito ocupada? Ela falou, não. Eu falei, eu vou passar aí mais ou menos 3 horas da tarde. Leva a neném na rodoviária para mim poder ver. Eu não sabia que aquele seria o último momento que eu teria minha filha viva no meu colo. Ela me abraçou, me beijou. Ela parece que ela sentia que era o último momento, que ela nunca ficava tanto tempo grudada assim. Quando chegou a hora de eu ir, ela segurou na minha camisa e me deu um beijo. Eu, pra mim, que quando eu voltasse de viagem, eu ia passar lá e ver ela novamente. Quando aconteceu tudo isso, e aí, durante o ano, um pouco antes de acontecer, eu vinha pagando um pacote de viagem. E aí, quando aconteceu, eu esqueci totalmente. E aí, a minha ex-companheira pegou e falou bem assim, e a viagem o pacote de viagem que nós compramos? Eu falei, não quero mais não, deixa pra lá. A minha família falou, não, vai, Wanderson. Vai ser um pouco bom, vai ser bom para você distrair, para você sair um pouco daqui, tentar esquecer isso um pouco. E eu falei, então tá bom. Peguei e fui viajar. Nessa viagem, lá tinha uma pedra chamada Pedra do Índio. E diz que se você colocasse sua mão nela, você fazer um desejo do fundo do seu coração, ele aconteceria. E agora vou falar uma outra parte para poder entender, quando aconteceu todo esse episódio, muitas pessoas falaram para mim assistir o filme chamado A Cabana. Foi bem assim, cara, assiste A Cabana que vai falar muito com você. Aí eu meio que não entendi o porquê, né? E aí quando eu fui assistir o filme, o ator principal do filme, ele teve uma perca similar à minha, entendeu? Foi de uma forma terrível também. E aí, na viagem, quando eu coloquei essa mão na pedra, o meu pedido foi, eu falei, Senhor, deixa eu dar o último abraço da minha filha. Deixa eu sentir só mais uma vez ela nos meus braços. E nisso nós foi pro hotel. Quando chegou no hotel, eu falei pra minha companheira, olha, vamos tirar um cochilo pra nós tomar um banho nas piscinas noturnas. Aí ela pegou e falou, tá bom, então vamos. Aí nisso eu deitei. No que eu deitei, eu peguei no sono. E aí eu tava em cima dessa pedra, da onde eu fiz o desejo, e tinha um gramado verde, onde tinha muitas crianças correndo. E tinha um pé do meu lado, um pé com como que fala? Uma bata branca. E eu via só o pé, e em cima era uma luz muito forte, uma luz branca. E eu via só o pé. E aí nisso, a irmãzinha da minha filha veio correndo. Tio, você está aqui. Aí na hora eu perguntei pra ela, cadê a Yara? Aí minha filha veio correndo. Ela me abraçou tão forte e falava, papai, papai, papai. E aí eu fiquei com ela ali, dei um abraço bem apertado nela. E a voz falava pra mim, você quer ficar com ela? Aí eu não soube dar resposta no momento. Aí a irmã da minha filha, a Isis, pegou e falou, tio, volta lá. Liga pra minha avó e pede pra minha avó comer. Ela tá 3 dias sem comer. E aí nisso a voz perguntou novamente, você quer ficar? Eu falei, se eu não ficar? Aí ela falou, você pode ver ela novamente, mas vai depender das suas atitudes que você ter daqui pra frente. E aí nisso eu acordei. No que eu acordei, tinha bastante gente dentro do quarto. A minha ex-companheira tava aos prantos, ela já tinha chamado bastante gente, tinha chamado a ambulância, que ela falou que eu tava tendo tipo uma convulsão. Eu acho que, não sei se eu tava meio que morrendo, o que estava acontecendo comigo naquele momento. E conforme eu acordei, eu senti o exato abraço que eu tinha dado da minha filha quente, aquela parte do corpinho dela quente no meu braço. E é igual no filme A Cabana, tem uma certa parte que o rapaz pega e fala, pergunta pra ele se ele quer ficar já com a filha dele. E aí ele pega e lembra da família dele, fala, mas e minha família? Ele falou, você pode voltar, você vai ver ela. Onde ela tá, hoje onde ela tá, não tem dor, não tem sofrimento, ela tá num bom lugar, você vai ver ela mais pra frente. E aí foi assim, eu tive um entendimento disso, assim, que realmente vai depender do meu comportamento aqui, do que eu for fazer pra mim poder ver minha filha novamente. E é por isso que eu quero estar no caminho certo, no caminho de Deus, entende? Pra chegar da minha hora,
me encontrar com ela novamente. Eu sei que hoje ela tá num bom lugar. Eu sei que onde ela tá não tem dor, não tem choro, ela tá num bom lugar. É igual quando eu participei, minha primeira vez, né? Nunca conheci, nem sabia como que era o Yom Kippur. Ali foi uma experiência tremenda. Eu saí dali com um pensamento totalmente diferente das coisas, entende? Ali, Deus já começou a falar comigo no começo. A hora que a pastora Maida começou já a ministrar ali, o Espírito Santo já falou comigo grandiosamente, mas grande mesmo. E eu saí também de lá, assim, uma outra pessoa, entende? Com um entendimento melhor, assim, uma maneira mais forte para buscar Deus, entende? Para não querer desistir das coisas, não querer fraquejar. Esses dias eu trabalho com moto aplicativo, né? E eu busquei uma passageira em torno das 8 horas da noite. Ela tinha recém perdido o pai. E ela estava pensando em suicídio. E aí ela começou... Eu sou assim, se o passageiro puxa a conversa comigo, eu converso com ele, senão a viagem segue silenciosa. E ela falou, moço, você já perdeu alguém? Aí eu não falei nada, porque é difícil eu contar isso pra alguém, ainda mais pra uma pessoa estranha. Aí eu perguntei pra ela o porquê, ela falou, eu perdi meu pai recentemente, eu não quero mais viver. Eu falei, você tem que idade? Ela falou, tem 24 anos de idade. Eu falei, você trabalha na onde? Ela falou, na Santa Casa. Eu falei, você é enfermeira? Ela falou, sou. Eu falei, do que seu pai morreu? Ela falou, de câncer. Aí eu falei pra ela, então você tava preparada? Ela falou, de certa maneira sim. Aí eu falei, olha, vou te contar uma história. Eu peguei e contei minha história pra ela. Do caminho todo a mulher foi chorando. E aí eu falei pra ela, olha, isso não é motivo pra você desistir. Isso não é motivo pra você querer dar fim na sua vida, entende? Seu pai descansou agora. Eu falei, agora você viu como foi a minha história, como que foi o meu relato pra você entender. Aí ela falou, moço, eu achei que eu tinha uma dor, mas a sua é bem maior que a minha. Eu falei, entende? Não adianta você ir lá e dar fim na sua vida, isso não vai resolver. Isso só vai acarretar mais dores ainda, e as pessoas que vão ficar. E aí depois eu fiquei me perguntando, falei, como que essa viagem, como que a viagem dessa moça foi colocada juntamente pra mim, entendeu? Assim, poderia ir para vários outros motoboy, mas ela foi para mim. Eu creio que eu tinha que dar essa palavra para aquela mulher. Deus usou a minha história para dar força para ela seguir, para mostrar para ela, falar, olha, continua que não desiste não, continua que a vida segue. A gente tem que aprender a conviver com essa dor, que um dia ela vai se tornar uma saudade e tentar guardar o máximo de lembranças possível. O máximo. Eu lembro quando eu estava nos meus estados de depressão profunda, assim, eu olhava muito para minha dor. Eu só enxergava aquela dor, só aquela dor. Pessoas que vinham querer me ajudar assim, eu não aceitava. Igual eu falei, quando a pessoa vinha falar, vamos para a igreja, vamos buscar Deus, nossa, eu me revoltava, eu me irava. Eu falava bem assim, que Deus é esse que deixou acontecer isso com a minha filha? Não, quando eu voltei à igreja, quando eu falei bem assim, eu falei, tá bom, já que o senhor quer falar comigo, então fala, me cura. Aí foi onde eu tive uma reviravolta grande, assim, do meu sentimento, da minha alegria, da minha vontade de viver novamente, entende? Porque assim, quando a gente entrega assim, fala, Senhor, agora então tá nas suas mãos, toma de conta. Faz a sua obra, trabalha em mim, e é isso.